Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuamos com a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, 2 Samuel 23, 8. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquinomita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens. Numa mesma batalha, os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Aiotã, Dodô. Ele era um dos principais guerreiros, esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Paz-Damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samar, filho de Agé, de Ará, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. E num dia de neve, Benaia desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança e Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama com os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. Davi lhe deu o comando de sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô de Belém, Samá e Elica de Herodes, Elis de Pelete, Ira, filho de Iques de Tecoa, Ebiezer de Anatote, Mebunai de Uzaf, Zalmão de Oia, Maraai de Netofate, Eled, filho de Banaia de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá de Benjamim, Benaia de Piratom, Idai dos riachos de Gaás, Abi-Amon de Ared, Asmavete de Baurim, Eliaba de Salbom, e os filhos de Jazém, Jonatas, filho de Samar, de Arar, Aião, filho de Zarar, de Ararar, Elifete, filho de Asbai, de Maaca, Eliã, filho de Aitófel, de Gilo, Israí de Carmelo, Paraí de Arabe, igual, filho de Natã, de Zobá, o filho de Agres, Eleque de Amon, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira e Gered de Jati e Titurias, foram todos os 37. 1 Crônicas 11, a partir do verso 10. Os principais guerreiros de Davi, estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Esta é a lista deles: Jazobeão em Aquimanita, chefe dos oficiais. Foi ele que, empunhando uma lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Depois Eliezer, filho de Dodô, de Aio, é um dos 3 principais guerreiros. Ele estava com Davi na plantação de cevada de Paz-Damim, onde os filisteus se reuniram para uma guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus.
Mas eles mantiveram sua posição no meio de plantação, eles a defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu uma grande vitória. Abisai, irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Com uma lança enfrentou 300 homens e os matou, tornando-se famoso como os três. Foi honrado 2 vezes mais do que o batalhão dos 30 e se tornou chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. E num dia de neve, Benaia desceu ao fundo de uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 2 metros e 25 centímetros de altura. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança parecida com uma lançadeira de tecelão, Benai o enfrentou com o cajado, arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi famoso com os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Os outros guerreiros foram Azael, irmão de Joabe, Elinã, filho de Dodô, de Belém, Samote, de Aror, Eres, de Pelom, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Sebicai, de Uzate, Ilá, de Aion, Maare, de Nefotete, Elete, filho de Baaná, e de Netofate. Itai, filho de Ribai, de Gibeá, de Benjamim, Benaia, de Pirom, Piratom, Urai, dos riachos de Gaás, Abiel, de Arbe, Asmavete, de Baurim, Eliabe, de Salbom, os filhos de Azem, de Egidom, Jonatas, filho de Sage, de Ará, Aião, filho de Sacá, de Ará, Elifal, filho de Ur, Éfer, de Mequerate, Aias de Pelom, Esrom de Carmelo, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibá, filho de Agri, o Amonita Zeleque, Naarai de Berote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ire Jerete, de Jair, Urias, Otitas, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Ziza, de Rubens, chefe dos Rubenitas e o batalhão dos 30. Anã, filho de Maaca, Josafá, filho de Mitene, Uzia, de Asterote, Sama e Gediel, filho de Otão, de Roé, Gediel, filho de Siri, seu irmão Joá, de Tis, Eliel, de Maave, Jeribá e Josavias, filho de Eunaão, Intímita, um moabita, Eliel, Obed e Jael, de Mesoba. Que Deus assim abençoe sua palavra lida no dia de hoje.